Bom dia! Hoje o nosso jornal vai até uma propriedade em Patos de Minas, onde a nossa telespectadora nos enviou a seguinte dúvida. Comprei algumas galinhas e pintinhos para iniciar uma criação na minha fazenda, porém estão tendo vários sintomas, o que pode... A nossa equipe enviou um grupo de veterinários à propriedade para analisar o caso. Tá vendo? Isso tá com um pouquinho de... Estamos aqui na propriedade da dona Elza, que está com algumas galinhas e pintinhos apresentando alguns problemas. Não é, dona Elza? Isso, Fernanda. A gente compramos esses pintinhos e eles estavam sadios. E do nada eles começaram com esses probleminha, dando uma espuminha no olho e de repente foi soltando esse caroço e aí vai até perder a vista. E a gente não encontra um medicamento que corta esse problema. Aqui, ó, podemos ver que as aves aqui estão com os olhos bem inchados. Essa aqui, ó, com o caroço. Esse aqui sarou e já saiu para fora a infecção. Aí, Fernanda, como eles começam? A gente percebe porque eles limpam o olhinho aqui e começa dando essa espuma. E aí vai agravando. Então, dona Elza, pelos sintomas, eu desconfio que seja a famosa coriza infecciosa das galinhas. É uma doença bacteriana causada pela Avibacterium paragalinarum, que acomete principalmente o sistema respiratório de aves poedeiras e reprodutoras. Os sintomas mais comuns dessa doença é o edema facial, ocular, igual a senhora nos relatou, dispneia, redução no consumo de alimentos, além de coriza nasal e ocular. E o que pode ter causado isso com os pintinhos, Fernanda? Então, a senhora comprou algum pintinho recentemente? Sim. Então, o pintinho pode ter trago o agente e com alguma queda de temperatura ou umidade, algum estresse que as aves tenham passado ou qualquer coisa que possa ter baixado a imunidade das aves. Alguma avitaminose, que seria a falta de vitaminas, também que pode ter baixado a imunidade, então manifestado assim os sintomas. Fernanda, e as galinhas adultas, qual o risco de pegar as infecções dos pintinhos? Sim, dona Elza, essa doença ela é transmitida de forma horizontal, de um animal doente para um animal sadio. Por contato direto, se ela encostar em alguma secreção ou se ela encostar em algum comedor ou bebedor que a doença esteja, ela pode se contaminar. O período de incubação, isso é, o período em que a galinha contrai o agente até manifestar os sintomas. Ele é de 24 a 48 horas, ou seja, dentro de 2 dias ela pode se contaminar e começar a apresentar os sintomas. Começar a lacrimejar, já começar uma espuminha aqui no cantinho do olho, igual a senhora me relatou. Dentro de 2 dias, se ela tiver contato com uma ave doente, ela já pode apresentar esses sintomas. Fernanda, e como eu vou saber se é isso mesmo? Então, o método de diagnóstico dessa doença é por isolamento do agente. É um meio de cultivo em placas que fazemos para descobrir se é o agente. Só que esse diagnóstico ele é um pouco difícil porque ele precisa de meios de cultura específicos e torna mais difícil. Além de que se tiver infecções mistas, quer dizer que se ele tiver além da coriza outra doença, pode dar erro no diagnóstico. Então a gente pode usar tanto o PCR, que é a reação em cadeia polimerase, que a gente pesquisa o DNA do agente, só que também é mais difícil por ser um procedimento mais caro. Então podemos utilizar também da necrópsia. Se acontecer de morrer alguns dos sangues, a gente abrir e analisar as vísceras para fazer o diagnóstico. Fernanda, e tem possibilidade de ter tratamento? Sim, é uma doença bacteriana, então é a base de antibiótico, o tratamento, e nós podemos realizar com as bases de sulfadimetoxina mais trimetropin. Os nomes comerciais são chemitril e trisulfina. Porém, dona Elza, o tratamento ele não elimina completamente o agente etiológico. Então, assim, é importante isolar os animais que começam a apresentar sintomas. Por exemplo, começa a dar aquele corrimentozinho ou começa a inchar o olhinho igual esse aqui, essa daí. É importante isolar e desinfectar o ambiente. Ela é fácil de ser
desinfectada do meio. Então, assim, isolando os animais doentes e desinfectando, as outras galinhas provavelmente não vão pegar. Outra coisa é que, embora seja utilizado muitos antibióticos para o tratamento, eles requerem descarte dos ovos durante o tratamento. Por exemplo, se for uma galinha que já está em postura e estiver fazendo o tratamento com antibiótico, por exemplo, amoxicilina, alguma base assim, requer que descarte os ovos, porque pode ter resíduos de antibiótico nos ovos. Isso. E a gente tem que ter muitos dias de carência com o consumo da carne e dos ovos? Da carne não exige carência. Agora, dos ovos, o descarte é durante o tratamento de antibiótico. Não consumir. E tem vacina, Fernanda, para isso? Então, a coriza existe sim a vacina. Ela deve ser feita a partir das 5 semanas de idade e deve ser feita uma revacina antes do período de produção. Seria das galinhas antes da postura de ovos. Fernanda, e a gente tem que ter medo disso passar para a gente? Não, dona Elza, essa doença ela não é considerada zoonose, ou seja, ela não passa do animal para a gente. Isso, que bom. Olha, que isso, aí, deixa eu Fernanda, muito obrigada pela explicação que passou pra gente, mas eu ainda tenho uma galinha ali que ainda tá com outro problema diferente. Assim, eu vou chamar a especialista Roberta para dar uma olhadinha para a senhora. Bom dia, eu sou a Roberta, sou médica veterinária e hoje eu estou aqui para tirar algumas dúvidas da dona Elza. Então, Roberta, ela apareceu com umas bolinhas, antigamente o pessoal chamava de caroço, mas ela apareceu com umas bolinhas na cabeça. E o que pode ser? Então, dona Elza, pelos sintomas, assim, pelos sinais que elas estão apresentando, que são esses caroços, essas pústulas, essas verruguinhas que aparecem geralmente em áreas desprovidas de pena, como a cabeça, o pescoço, ao redor dos olhos, cloaca e nas patas, eu desconfio que seja bulba aviária. Então, é isso mesmo que a senhora falou. Essa doença também é conhecida como pipoca, caroço, varíola e difteria das aves. Então, dona Elza, o agente etiológico que causa essa doença é um vírus de DNA do gênero Avipoxvírus. Então, e essa doença, ela acomete não só as galinhas, como todas as aves, como pombos, perus, inclusive as aves silvestres também. Então, além de acometer todas essas aves, elas não têm predileção por idade, por raça, e inclusive ela está distribuída mundialmente. Então, Roberta, e os sintomas são só os das bolinhas? Então, existem duas formas dessa doença. Uma que é a cutânea, que ela é caracterizada por essas pústulas, esses nódulozinhos, e tem a forma diftérica também, que são as formações de placas dentro da mucosa do trato respiratório superior da ave. E com isso ela pode ficar um pouco mais prostrada, pode dar uma dificuldade respiratória, inclusive até descargas oculares e nasais. Roberta, e corre o risco de transmitir nas outras galinhas? Então, essa doença, por ser viral, ela pode sim passar para as outras. Ela tem uma transmissão mecânica, que pode ser através das moscas, pode ser também através de artrópodes, como os piolhos, e através de contato mesmo direto, com essas casquinhas que vão se soltando, elas podem contaminar outras sim. Roberta, e como que eu faço o diagnóstico? Então, além do diagnóstico clínico, né, que a gente pode observar que é muito característico da doença, essas formações, a gente pode também fazer através do isolamento viral ou então através de histopatológico. Então, e como diagnóstico diferencial, ou seja, como doenças que podem se parecer com a bulba, a gente tem que reparar se não é uma falta de vitamina, se é também uma micotoxicose. Então, pode ser também uma laringotraqueite infecciosa. Roberta, existe vacina para isso? Existe sim. É possível a gente evitar essa doença através da vacina que é dada no primeiro dia de vida da ave, lá no incubatório, e pode ser dada junto com a Marek. Ou se a preferência for dar só para a doença de bulba, pode ser dado a partir dos 10 dias de vida. Roberta, como eu posso evitar para que aconteça esse tipo de doença? Então, a gente pode evitar, primeiro, a gente pode prevenir através da vacina
E caso alguma ave já presente, a gente pode fazer o isolamento das aves que estão doentes, fazer toda uma limpeza, uma desinfecção do local onde essas aves estão, para evitar o contágio das outras. E como uma das formas de transmissão é através das moscas, fazer o controle da mosca, né, porventura fique próxima das aves. Roberta, tem tratamento para isso? Então, por se tratar de uma doença viral, a gente não tem um tratamento específico para tratar os vírus. Porém, a gente pode dar um alívio para essas aves, fazendo o tratamento dessas feridas, com um pouquinho de iodo. Inclusive, também a gente pode fazer uso de antibióticos, tanto para prevenir quanto para tratar possíveis infecções bacterianas secundárias a esse problema. Roberta, e qual o risco de ser transmissível para a gente? Não. A bolba ela não é uma doença considerada como uma zoonose, ela não passa pra gente, pode ficar tranquila. E ela não passa também através dos alimentos. Muito obrigada, dona Elza. Espero ter ajudado aí com a criação da senhora. A gente aqui agradece, a Fernanda, a Roberta, né, pela prática que a gente vai pegar da agora para frente. Obrigada. Bom dia, pessoal. Estou Bom aqui dia. na propriedade Santa Luzia, do proprietário Luiz Bertolino. O Luiz mandou algumas perguntas para nós, aí a gente veio aqui responder. Cadê a Ana? Você que é a doutora das galinhas? As galinhas estão apresentando diarreia, febre e um muco no bico. O que isso pode ser? Então, Luiz, pode ser algumas doenças como a salmonelose, a coriza infecciosa, mas pelos sintomas apresentados, acreditamos que seja a pasteurelose aviária. Ela comete as galinhas, uma bactéria da Pasteurella mutocida e causa todos esses sintomas e mais alguns que o senhor falou. Então, mas como que essas galinhas pegam essa doença? Então, pode ser por alimentação, as pessoas que visitam o seu plantel, a cama que elas dormem, aerossóis, que é os equipamentos de bebedouro e comedouro. É assim que elas pegam essa doença. O que faz para prevenir essa doença ou se tem alguma vacina? Então, a gente tem que começar fazendo a desinfectação do lugar e começar a limpeza de todos os aerossóis, os bebedouros, os comedouros. Tem que tirar a umidade, a ventilação, qualquer camada de vento que pode estar no galinheiro. Também, Luiz, pode ser alimentos contaminados, água contaminada, então sempre tem que ficar olhando. E a vacina, ela existe duas vacinas, a inativa e a ativa. A ativa ela ainda não tem disponível no Brasil e a inativa você tem que aplicar apenas nas aves sadias. As que já estão doentes tem que ser descartadas. Aí qual que é o tratamento que tem que pode melhorar ela? Então a gente entra com antibiótico de 5 a 7 dias, uma penicilina, algum sulfa, entrar com elas para prevenir tanto essa doença como doenças secundárias do trato respiratório. É só isso. Mais alguma dúvida? Não, só isso, não tem. Então, muito obrigada por ter mandado as perguntas para o nosso programa. Após esse tanto de informação, vamos ver se fixamos o conhecimento. Qual o agente etiológico da coriza? Não sei. Eu acho que havia Para Mycobacteria paragallinarum. Não estudou? Quais sinais clínicos da coriza e da pasteurelose? muco no bico, febre e... É só isso. Mas eu sei da coriza. Não vale. E ela responde a você. Ai, Deus, escondeu. São 5,5 da bulba aviária. Como que eu vou lembrar? Contato direto. Esfregar você também. Vai, pra não despertar. Qual o agente etiológico da boba? Pois é.
diagnóstico da coriza? Isso é muito coisa. Isolamento do agente. Tá, mas vai tomar. Não, não gostei. Cada hora que passa, ela esfrega mais. A pasteurose é zoonose? Não é Não. nosso. Não! Não! Eu respondi. Não! Ela tá deixando acabar lá, ó. Que humilhação, é a sua doença. Vacina para boba. Existe. Qual? Você pode dar. Ela é de bomba mesmo, então ela pode estar conjugada. Você dá lá no incubatório. Oh, me pega tanto. Mas você pegou no nariz. Existe vacina pra coriza? Sim. Não sei. Sim, existe. Deve existir. Você não explicou no vídeo, não. Qual doença era conhecida como caroço? É a bomba viária. Diagnóstico diferencial para bomba viária. Laringotraqueite infecciosa. Controle e profilaxia da coriza. Manter as galinhas doentes separadas. Vai. Qual agente etiológico da pasteurelose? Passarela. Eu vou falar, eu bati Então, primeiro. Eu falei primeiro. Não fala. É a salmonela poluro. Não. Ih, não. É a passarela mitocida. Cabelo! Ela tá me devendo. Existe vacina para pasteurelose? Sim. Vacina inativa tem que dar em aves só sadias. Não deixou, né? Tá bom. A coriza é um BTA? Eu bati primeiro. Tá. Então responde. Não é transmitida por alimentos, mas quando o animal está em tratamento com antibiótico, não deve se consumir nem os ovos nem a carne, não é recomendado, porque pode ter resíduo de antibiótico. Gosto. Bonitinho. Ela estudou ou não estudou? Qual o controle e profilaxia para pasteurelose? Desinfectação do ambiente. Olhar as alimentação, porque pode ser transmitido pelos alimentos. Limpeza dos bebedouros e comedouros. Tô muito suja. Será que hidrata a pele? Ué, a minha tá limpa. É bem gorduroso, capaz. A bomba viária é uma DTA? Ah, mas você nem esperou? Mas vai pra assim mesmo, não. Eu nem ressuscitei. Qual é o meio de transmissão da pasteurelose? Contato direto. É? Não sei, acho. Eu acho que é. Ó, Qual a transmissão da bomba? Por contato com aquelas cascas que dão nas verrugas, através de artrópodes, né, de pulga, piolho, assim, e através das moscas. Foi. Qual o diagnóstico diferencial de pasteurelose? Eu? Salmonelose e a coriza infecciosa. Eu sou boazinha. Controle e a profilaxia da boca. É minha doença, né? Bom, fazer a desinfecção do local ali, a partir do momento que constata que tem uma ave doente, faz uma limpeza.
E a profilaxia é vacinar e tentar manter as moscas longe das galinhas. De novo? Nossa, você tá judiando de mim. Ó, é a última pergunta. Agora vai no cabelo, hein? Essa aí é minha, hein? Olha! Que medo! Qual o primeiro sinal clínico da coriza? Lacrimejamento. A ave começa a lacrimejar e começa a molhar o dorso, porque ela limpa assim, começa a ficar melado. Aí é o primeiro sinal clínico. Agora eu acho judiar, gente. E esse foi o nosso passo repassa. Certo. Mas a Fernanda tá certa, mas vai ganhar assim mesmo.